Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, mais uma vez, sejamos todos bem-vindos à casa do Senhor nosso Deus. Amém? Eu não sei porquê, se é pelo climatizador, né? Os irmãos estão pegando o banco quase que da metade para trás. O ideal é a gente sempre começar do primeiro banco para trás, deixar lá atrás, como dizia o meu saudoso pastor, né? Às vezes o visitante chega na igreja, está tímido, né? Então não tem aquela disponibilidade de chegar e vir para frente, mas nós somos de casa, a gente tem que criar esse hábito. Se tiver frio a gente diminui, né? Mas acho que não é a questão, né? Acho que todos nós estamos vivendo aí um período de quente, né? Aqui em Belo Horizonte hoje, se não me engano, estava 34 graus, né? Então, a gente lamenta não ter uma prainha aqui em Minas Gerais, né? Mas, então fica aí nessa fala pastoral. Chegando aqui, vamos ocupar os primeiros bancos, até para a interação do Ministério de Louvor, e vamos deixar a parte de trás para aqueles que nos visitam, de repente por constrangimento, quer ficar mais atrás, né? Então isso é importante, amém? Senão nós vamos ter que levar o púlpito lá para o meio, né? E aí essa sugestão não é muito boa. E nós vamos então ler Apocalipse capítulo 2, versículos 1 a 7. E o tema da mensagem é reacendendo a chama do primeiro amor. Será que você pode ler comigo? Fala comigo assim: reacendendo a chama do primeiro amor. Mais uma vez, reacendendo a chama do primeiro amor. Aqui nós temos, obrigado, Apocalipse capítulo 2, versículos 1 a 7, diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, o que estaria acontecendo? Brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tu, porém, tens isto, que aborreces as obras do Nicolaitas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, vamos falar juntos? Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Nos chama a atenção aqui o versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor, ou a tua caridade. Pai amado, Deus querido, que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Estamos aqui como igreja do Senhor, dispostos, ó Deus amado, a estarmos falando com o Senhor, estarmos servindo ao Senhor. Ministra o coração do teu povo, da tua igreja, em nome de Jesus. É a oração que nós fazemos ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amados, quando nós estudamos a palavra de Deus, é muito importante nós observarmos que a igreja mencionada aqui em Apocalipse, a igreja de Éfeso, é uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo. Se você ler Atos capítulo 18 ao 20, você vai ter uma ideia mais exata do que nós estamos dizendo. Uma igreja que Paulo, ele por 3 anos e meio esteve ali exaustivamente pregando, ensinando. E quando Paulo saiu de Éfeso, Áquila e Priscila foram responsáveis pela igreja de Éfeso. Depois Apolo teve a sua cooperação também no desenvolvimento da igreja de Éfeso, e posteriormente o discípulo mais próximo de Paulo, Timóteo, foi responsável por estar direcionando aquela igreja nos caminhos do Senhor.
Primeiramente, irmãos, aquela igreja, a igreja de Éfeso, é uma igreja que, nos dias de Paulo, do apóstolo Paulo, era uma igreja cheia do amor, uma igreja que exalava amor, uma igreja que estava impactada pelo amor de Deus, uma igreja que deixava fluir do seu coração o grande amor de Deus. Ainda no período do apóstolo Paulo, era uma igreja que tinha uma ênfase muito grande na comunhão entre os irmãos e também, sobretudo, na comunhão com o Espírito Santo de Deus. Portanto, era uma igreja que zelava por uma comunhão vertical, porque ela se relacionava intimamente com Deus, mas ao mesmo tempo era uma igreja que horizontalmente ela tinha as suas ramificações de amor, de expressão, de carinho, uma igreja dedicada profundamente àqueles que eram servos de Deus. Essa igreja não era apenas uma igreja que fluía o amor de Deus e manifestava o amor de Deus, e não tão somente era uma igreja que dava ênfase na comunhão, tanto com o Espírito Santo, como também com a irmandade, com os irmãos, mas era uma igreja que ela foi ensinada pelo apóstolo Paulo exaustivamente, doutrinariamente. O apóstolo Paulo esteve ensinando estes irmãos a combaterem pessoas que, em nome de Deus, vinha trazendo outros ensinamentos, dentre eles os nicolaítas, citado aqui em Apocalipse. E é muito importante nós pensarmos que essa igreja de Éfeso, na época do apóstolo Paulo, ela nutria essas questões, porém, aqui em Apocalipse, nós percebemos que agora ela tem uma outra configuração. Se essa igreja era cheia do amor de Deus, fluía o amor de Deus, agora nós percebemos no versículo 4, que essa igreja, ela havia perdido a essência do amor a Deus. Ela já não estava mais com seu coração voltado assim para Deus, como Deus requer que cada um de nós tenhamos. Essa igreja, a igreja do Apocalipse, era uma igreja que permanecia preocupada com a ortodoxia, com a liturgia prática dos cultos, contudo, ela era uma igreja sem paixão naquilo que realizava para Deus. Era uma igreja em Apocalipse que ela foi aqui, no caso de Atos, na época do apóstolo Paulo, ela foi ensinada com lágrimas. E o que nós estamos dizendo, você pode conferir depois na sua Bíblia, Atos capítulo 20, versículo 31, em que Paulo vai assim: por espaço de 3 anos, não cessei de admoestar com lágrimas. Paulo estava ensinando a igreja ali com lágrimas, mas a igreja de Éfeso já no Apocalipse, era uma igreja que foi advertida com exortação. O próprio Senhor Jesus vem e traz uma exortação à igreja. Percebemos, irmãos, que essencialmente a doutrina permanecia presente na igreja. A igreja, ela não mudou a sua doutrina, continuou ali firmada nos ensinamentos, mas o que mudou foi o coração da igreja. E isso é muito preocupante para todos nós, porque no olhar, quando nós olhamos a igreja de Éfeso aqui, pelo retrato colocado aqui, com esse olhar humano, nós percebemos que era uma igreja, que era um retrato, um modelo de uma igreja fiel. Era uma igreja ativa, era uma igreja trabalhadora, era uma igreja perseverante, era uma igreja zelosa pela doutrina, era uma igreja firme contra o erro. Contudo, quando o Senhor Jesus, ele se apresenta ali, a igreja, ele vê algo que os homens não estavam conseguindo enxergar. O que Jesus estava vendo que os homens não estavam conseguindo enxergar? Jesus estava vendo que o fogo da paixão espiritual havia apagado do coração da igreja de Éfeso. Isso, irmãos, nos chama muito a atenção, porque aquilo que ardia intensamente anteriormente, agora essa brasa, ela havia sido enfraquecida no coração da igreja, ela havia sido reduzida no coração da igreja. O coração que servia por amor a Deus, agora servia por costume. A graça de Deus que estava presente ali na vida da igreja, e nós percebemos que agora nesse momento a igreja, ela trabalha com a graça, não com aquele
olhar de Deus, olhar compassivo, misericordioso. E na mensagem dessa noite, irmãos, nós percebemos que há um perigo de uma fé ativa, porém fria. Às vezes a pessoa pode estar com uma fé ativa, porque eu continuo crendo em Deus, eu continuo crendo em Jesus como meu Salvador e Senhor, eu continuo crendo. Quantas pessoas há, irmãos, que estão dizendo: eu continuo crendo em Deus, creio em Jesus, creio no Espírito Santo, creio na igreja, mas, porém, estão frias, espiritualmente falando. Esse é um perigo. Estão entendendo, sim ou não? Pastor, mas pode a pessoa, ela tem uma fé ativa, dizer que crê em Deus? Sim. Quantas pessoas há que nós conhecemos, irmãos, que elas essencialmente, doutrinariamente, elas não perderam esse olhar teológico, doutrinário, de crer em Deus, de crer em Cristo, de crer no Espírito Santo, de crer verdadeiramente que é uma igreja separada pelo Senhor. Contudo, os seus corações estão frios. Precisamos fazer um diagnóstico pessoal nessa noite. Como está o nosso coração diante do Senhor? Outra questão importante, irmãos, é que a igreja de Éfeso nos mostra que há um significado por trás do ato de deixarmos o nosso primeiro amor. Há um significado, porque percebemos aqui, irmãos, dentro dessa compreensão, nós vamos trabalhar um pouquinho melhor, que deixar é diferente de abandonar. Veja bem, aqui esse ato de deixar é um ato que foi sorrateiramente acontecendo na vida da igreja. Precisamos entender que tudo é um processo na nossa vida, sim ou não? Tudo é um processo. A intimidade com Deus é um processo. O ato da gente se desviar do propósito de Deus também é um processo. Ninguém cai na vida cristã de um dia por outro, é um processo. Vem Satanás, sopra na mente da pessoa, aquilo entra para o coração. Depois que entrou para o coração, a pessoa vai para a prática. Ninguém trai uma mulher, por exemplo, uma esposa, de um dia por outro. Geralmente passa pela mente, passa pela cobiça dos olhos, para depois levar aquilo avante no que tange a questão da prática. Em relação a Deus, irmãos, também não é diferente. Precisamos entender isso. O que nós precisamos entender? Então, o Senhor Jesus, Ele vem dizer assim: conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. O que nos mostra a igreja de Éfeso? Que ela era uma igreja ativa. Era uma igreja, irmãos, que ela não media, sabe, qualquer dificuldade para fazer alguma coisa. O próprio Jesus fala assim: conheça as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Era uma igreja ativa. Porém, era uma igreja o quê? Uma igreja fria. Jesus reconhece aqui o trabalho e esforço da igreja, porque ela era uma igreja trabalhadora, era uma igreja que estava conservando a doutrina, perseverante, vigilante contra o erro. Nada disso passou despercebido diante dos olhos do Senhor. Jesus viu tudo aquilo que estava presente na vida da igreja. Mas Ele nos mostra aqui, irmãos, que é possível nós trabalharmos muito para Deus, defendermos a verdade, mantermos uma estrutura, sabe, uma certa aparência de vida cristã, e ainda assim estarmos distantes de Deus. Eu preciso que você entenda isso nessa noite, porque o objetivo nosso aqui, nessa mensagem, é nós trazermos o nosso coração de volta. Se porventura, de repente, o nosso coração se extraviou no meio do caminho, ao longo da vida cristã, talvez você está aí trabalhando, talvez você está defendendo a verdade, mantendo uma estrutura, continua dizendo que crê em Jesus, como tantos outros fazem, mas talvez, de repente, está existindo uma frieza no seu coração. E nós encontramos aqui que há um perigo muito grande, quando nós ligamos o automático na vida cristã, quando nós, como um controle remoto, começamos a acionar a nossa vida, quando percebemos que a nossa devocional, ela vira uma rotina, apenas uma rotina religiosa e nada mais do que isso. A chama, irmãos, ela vira brasa, e tem que ser o contrário. A brasa do nosso coração tem que se transformar em chama. Esse é o propósito de Deus.
Não é a chama se transformar numa brasa, mas é a brasa se transformar numa chama. E quando nós ligamos automático apenas na religiosidade, oramos por formalidade, oramos por religiosidade, cantamos por formalidade, a gente levanta os braços por formalidade, porque alguém está nos pedindo para a gente levantar as mãos, porque alguém está nos pedindo para a gente orar, porque alguém está nos pedindo alguma coisa, ligamos automático, nós transformamos aquilo que deveria ser uma chama em brasa nas nossas vidas. Percebemos que quando nós ligamos o automático religioso, nós transformamos o serviço que deveria ser algo prazeroso para Deus, nós começamos a perder a essência da alegria em estarmos trabalhando para o Senhor. Ao hino do cantor cristão que nós cantamos, no serviço do Senhor eu sou o quê? Feliz. No serviço do Senhor, naquilo que Deus tem me comissionado a fazer, eu sou feliz, eu sou alegre, eu sou abençoado. Mas quando nós ligamos o automático religioso e nos esquecemos de que, muito mais do que aquilo que nós fazemos para Deus, Deus está interessado essencialmente no seu coração, na sua vida. Por isso que está escrito, dá-me, filho meu, teu coração. Amém? Gênesis capítulo 4, você conhece muito bem a história. Ali nós temos Abel e Caim, ambos do campo, do trabalho, foram ofertar alguma coisa para Deus. E nos chama a atenção porque a Bíblia, ela é clara em dizer assim, atentou, pois, o Senhor para a oferta, para Abel e a sua oferta, ao passo que para Caim e a sua oferta, Deus não atentou, Deus não aceitou. Veja que antes de Deus receber qualquer coisa que nós venhamos oferecê-lo, ele está interessado na vida do ofertante. Atentou, pois, o Senhor para Abel e para a sua oferta, não o contrário. Ou seja, se você está orando, se você está cantando, se você está pregando, se você está trabalhando, se você está fazendo alguma coisa para Deus, Deus está interessado pessoalmente na sua vida, como você está diante de Deus. Como está o meu coração diante de Deus? Se transformar, se transfigurar num servo de Deus fiel, irmãos, qualquer pessoa pode fazer. Há pessoas que enganam a si mesmas e estão sendo enganadas com aparência de piedade, mas negando, portanto, nos diz a Bíblia, a fé. Há pessoas que têm toda uma aparência de cristão, mas não é cristão. E nós sabemos que Jesus, ele vai observar que o serviço presente ali na igreja de Éfeso já não exalava mais aquela alegria que deveria estar presente, que a adoração havia perdido as lágrimas, que a pregação havia perdido a paixão. E o Senhor, irmãos, não deseja apenas, repito, as nossas obras, mas Ele deseja o nosso coração. Você pode dizer para o irmão que está falando, meu irmão, o Senhor deseja muito mais do que o que você oferta para Ele, Ele está interessado no seu coração, é na sua vida. Amém? Ele está interessado, é na sua vida. Primeira coisa é esta. A igreja de Éfeso nos ensina, ela é uma igreja ativa, porém uma igreja fria. Você pode ser ativo, e nós devemos ser ativos na obra de Deus, mas devemos estar com o nosso coração em chamas, o coração aquecido, o coração, irmãos, inflamado pela presença de Deus. Isso, irmão, nós precisamos resgatar nas nossas vidas. Não dá para a gente viver uma vida cristã, irmãos, sabe, vazia. Uma vida cristã, irmãos, solitária. Uma vida cristã, irmãos, em que a gente percebe que, sabe, está faltando alguma coisa. Você até vem à igreja, você até faz a sua oração formal, e muitos têm até dificuldade de orar, mas precisamos ligar o nosso coração ao coração de Deus, ao coração do Pai. E Apocalipse, irmãos, então no capítulo 2, no versículo 4, o Senhor Jesus observa que era uma igreja ativa, porém fria, e Ele vai chegar dizendo assim: tenho, porém, contra ti que deixar-te o teu primeiro amor. Ele já traz ali, olha, todas essas coisas são maravilhosas, mas eu tenho, porém, contra ti. Há uma coisa que eu preciso chamar a atenção, há uma coisa que eu preciso advertir vocês, há uma coisa que eu preciso que vocês sejam atentos. Vocês estão fazendo tudo corretamente, mas o coração de vocês perdeu a essência, perdeu o amor. Tenho contra ti, porém,
que deixaste o primeiro amor. O perigo de deixar o amor que nós temos pelo Senhor. Primeiro, irmãos, eles não, foram deixando, né? Foram deixando. Repito, esse ato de deixar a fé, de abandonar a vida cristã, é algo que vai acontecendo progressivamente. O Espírito Santo de Deus foi lá no mundo, como um pescador que lança o seu anzol e vem através da isca, traz ali o peixe para o pescador. O Espírito Santo de Deus, através da palavra, a semente foi plantada no nosso coração, alguém chegou e lançou no nosso coração a palavra. O Espírito Santo de Deus foi lá e nos atraiu para Jesus. E nós nos convertemos a Cristo, nós entregamos a nossa vida ao Senhor, às vezes por instrução dos pais, dos professores da escola dominical, enfim, alguém Deus usou para estar nos trazendo ao conhecimento as verdades da palavra do Senhor, e nós fomos atraídos pelo grande amor de Deus, e nós nos achegamos ao Senhor e servimos a Ele. Glória a Deus, agora eu sou um crente em Jesus. Glória a Deus, agora eu sou um servo de Deus. Glória ao Senhor, porque o Senhor arrancou de mim os meus temores. Então nós fomos atraídos, e progressivamente nós vamos construindo uma vida de relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Não se tem intimidade, obviamente, quando não se ora, quando não lê a Bíblia, quando não se faz um jejum, quando não se faz um momento a sós com Deus. Não se tem, obviamente, intimidade quando não há diálogo. Nós já falamos aqui na escola dominical. Imagine uma casa em que o esposo fica 2, 3, 4 meses sem dirigir a palavra à esposa e vice-versa. A esposa também não dirige a palavra ao esposo. Ficam os dois como se fossem dois desconhecidos dentro daquela casa. Ou então, como um autor chegou a dizer mais profundamente, que em muitas casas, às vezes há uma cama para o esposo e a esposa, mas não tem os dois para aquela cama, dormem separados. E às vezes nós, em relação à nossa fé, nós dizemos que estamos ligados a Deus, contudo estamos divorciados do Senhor, separados do Senhor, porque progressivamente, irmãos, nós precisamos entender que perder pode ser acidental. De repente você tropeçou, mas você levantou. Você falhou porque faz parte da nossa falibilidade. Uma hora ou outra, de repente, teve um comportamento indevido, mas você vem e fala: Senhor, me perdoa. E você resgata, você se converte, você volta ao trilho. Outra coisa é você abandonar a fé, é deixar a fé, é você escapar. Não quero mais viver aquilo que Deus tem para a minha vida. E esse deixar, ele é um deixar consciente e gradual muitas vezes, porque o próprio Espírito Santo de Deus vai sinalizando para nós. O Espírito Santo de Deus, irmãos, é como um vagalume. Alguém conhece vagalume? Quem conhece vagalume? Dê o sinal com a mão. Tem uma geração hoje que não conhece vagalume, Simar, né? Você vai lá na roça, lá, tudo escuro, e você percebe os vagalumes, ó, só piscando, né? Tem um dispositivo ali, fica tudo bonitinho ali. O Espírito Santo de Deus, irmãos, ele não nos acusa. O Espírito Santo de Deus tem comissão nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, nos trazer, nos edificar, nos consolar, nos converter ao Senhor e nos santificar, nos conduzir a toda a verdade. E o Espírito Santo de Deus vai sinalizando para a gente: meu irmão, não vai por esse caminho, meu amigo, não vai por aí. Olha, ele está sinalizando, como vagalume ele vai sinalizando: olha, você está fugindo do propósito, você está saindo do alvo de Deus, não vai por aí, esse não é o alvo de Deus, venha para cá. E ele quer nos trazer sempre para perto de Deus, mas a carne que nós temos quer nos levar para longe de Deus. E nós temos o nosso arqui-inimigo, Satanás, que não quer que nós tenhamos intimidade com Deus. E assim muitas pessoas vão perdendo gradualmente, gradativamente, vai perdendo, e às vezes conscientemente, a sua intimidade com Deus. A chama, ela não se apaga de repente. Você pode falar isso com o irmão que está falando: meu irmão, a chama do Espírito Santo não se apaga repentinamente. Ela enfraquece aos poucos, por negligência espiritual. E o primeiro amor aqui, irmãos, percebemos que o primeiro amor aqui é a resposta apaixonada à graça. É o primeiro amor. Encontrei a Cristo, olha que coisa maravilhosa. Eu me lembro que eu cheguei na minha casa, falei assim: mãe, agora eu vou ser crente. Aliás, antes de me converter,
Eu me lembro que eu estava com os meus colegas adolescentes, na época, mais para jovem, né, já com os meus 16 anos de idade. Nós estávamos em um bar, bebendo, e sentado à mesa ali com os meus colegas, eu disse para eles assim: é a última vez que nós bebemos juntos. E um deles falou assim, preocupado, né? Demonstrou que era preocupação: mas você está pensando que vai morrer? Eu falei: não, eu vou me tornar um crente. O que você está dizendo? Eu vou me tornar um crente. Tornar um crente é você um cristão. Mas crente, você tem certeza que você quer deixar o que nós fazemos, os bares, as danceterias, você quer deixar essas coisas, você quer ser crente? Existia uma ideia presente naquele tempo, que ser crente era para dois tipos de gente: para idosos, primeiramente, as pessoas pensavam no crente é para gente idosa, a pessoa já fez tudo que tinha que fazer na vida, agora pode ser crente. E a outra percepção era, além de idoso, era para aqueles que, sabe, de alguma maneira, eles não tinham assim muita perspectiva de nada na vida. Ou seja, tinha-se aquela ideia de que o evangelho era para gente analfabeta. Essa era a ideia. Então, quando eles sinalizaram: olha, ser crente é para gente idoso e gente analfabeta, você não é ignorante? Por que você quer ser crente? Essa era a ideia que se tinha naquela época. Mas, irmãos, sabe, eu disse assim: eu vou ser crente, sabe, você é um servo de Deus. Eu ouvi, alguém falou para mim do amor de Deus, isso tem, sabe, tocado meu coração, eu vou ser um cristão. E eu, sabe, deixei o Espírito Santo de Deus trabalhar na minha vida, e graças a Deus que eu atendi a voz do Senhor Espírito Santo. E numa quinta-feira, apenas eu de visitante na igreja, poucos irmãos no culto de quinta-feira, naquela igreja batista, eu estava ali entregando a minha vida a Jesus como Salvador e Senhor. O Senhor mudou a minha história. O que nós queremos dizer, pastor, com isso? E aí eu saí de lá, sabe, como que eufórico. Eu dizia para minha mãe, carregado, sobrecarregado de pecados, tantas coisas internalizadas na minha alma, presentes no meu coração. O Senhor Espírito Santo veio, através do sangue de Jesus, purificou meu coração daquelas mazelas, extirpou aquelas coisas da minha vida. E eu cheguei em casa, e tão eufórico, tão feliz, e eu dizia: mãe, eu acho que eu vou voar. O que está acontecendo, meu filho? O que você está falando? Mãe, eu vou flutuar. Mas o que está acontecendo? Eu entreguei a vida a Jesus. Você é um crente em Jesus. Meu filho, olha o que você está fazendo. Eu vou ser crente, mãe. Você é um servo de Deus. Ela sem entender muita coisa. Esse primeiro amor, irmãos, nós não podemos perdê-lo. E aquele dia que o Senhor foi lá e encontrou com você, talvez você estivesse à margem do caminho, deprimido, angustiado, sem esperança, sem qualquer vertente positiva na sua vida, você percebeu que o Senhor foi lá e lhe alcançou quando muitos lhe abandonaram, quando muitos lhe deixaram, quando muitos não acreditavam em você. O Senhor foi lá e lhe trouxe para cá, porque essa é a graça de Deus. A graça de Deus é tão abundante que pega um drogado e o transforma num homem cheio do Espírito Santo. A graça de Deus é tão abundante que pega um travesti, pega uma prostituta, transforma numa pessoa cheia do Espírito Santo, um profissional maravilhoso, porque o Espírito Santo de Deus é poderoso para transformar os nossos corações. Amém? É a graça de Deus. E essencialmente nós não podemos deixar essa referência. Por mais conhecimento que você tenha, por mais tempo de vida cristã que você tenha, por mais, sabe, Bíblia que você venha conhecer, essencialmente você não pode perder, em hipótese alguma, essa referência de encontro com Jesus. E esse é o tempo, irmãos, de nós resgatarmos, reacendermos, rogarmos ao Senhor Espírito Santo: reacende a chama no meu coração, para que eu possa orar e ter prazer na oração, para que eu possa estudar a palavra e ter o deleite na tua palavra, para que eu possa servir ao Senhor com alegria no meu coração, porque esta é a orientação do Salmo 100: servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos.
Amém? Será que pode sair um sorriso dos seus lábios? Porque nós devemos servir ao Senhor com a alegria. A Bíblia nos diz que a alegria do coração aformoseia o rosto. Aquele rosto fechado. Eu conheci um presidiário, irmãos, que os policiais tinham medo dele, lá no interior. Quando ele ia pegar um solzinho, lá na prisão, geralmente o delegado colocava 4, 6 policiais em torno dele, um cara de quase 2 metros de altura, aquele cara carrancudo. Eu conheci esse camarada, porque o evangelho chegou até ele, e um policial cristão da Assembleia de Deus, um dia chegou para o delegado e pediu ao delegado permissão para levá-lo a um culto na Assembleia de Deus. E o delegado falou assim: eu não posso fazer isso. E ele insistiu, rogando: senhor delegado, não posso fazer. Há uma série de trâmites jurídicos aí e tal. Mas o policial foi orando ao Senhor, até que conseguiu convencer o delegado a permitir que ele fosse à igreja. E aquele moço de quase 2 metros de altura, irmãos, ele se converteu a Jesus. E aquele moço de quase 2 metros de altura, carrancudo, fechado, aquele moço, ele depois, posteriormente, se tornou um profissional da prefeitura em Mantenópolis, Espírito Santo, se tornou um excelente profissional, salvo engano, até aposentou pela prefeitura lá, e ele andava na rua e dizia assim: a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Olha, que é isso? O que aconteceu com esse camarada, cor escura assim, altão? Eu trabalhava numa máquina de pilar arroz, e ele estava com a soltura condicional. Durante o dia trabalhava e à noite ia para a reclusão, e ele passava lá na sua condicional, onde eu trabalhava, para conversar comigo, eu lá com a Bíblia, tempo assim que dava tal, e a gente começava a compartilhar as Sagradas Escrituras. Alguns irmãos passavam ali e viam aquela cena, e depois se preocupavam comigo, assim: meu irmão, você está ficando doido, eram 4, 6 policiais para manter esse camarada lá, e você está fazendo isso, você está colocando a sua vida em risco. Assim, Jesus transformou a vida desse irmão, Jesus mudou a vida dele. Irmãos, sabe que coisa maravilhosa! E nós precisamos resgatar, reacender essa chama do Espírito nas nossas vidas, porque nós sabemos que quando o amor esfria, o relacionamento com Deus vira obrigação. Mas tem que ser o contrário. Deus não quer se relacionar conosco na base da obrigatoriedade. Deus quer se relacionar conosco na base do prazer, da alegria. Eu tenho prazer de estar com o meu Deus. Eu tenho prazer de me relacionar com Deus, irmãos. Uma coisa é quando o funcionário faz algo que o chefe está mandando por obrigação. Outra coisa é quando ele está trabalhando ali inteiro naquilo, com prazer, está fazendo com alegria. Uma coisa é quando você vai para a cozinha fazer uma comida, você está sendo obrigado. Puxa vida, já vem aquele genro meu chato comer aqui em casa, vou ter que fazer o almoço para ele, ou aquela nora, já vem tal, puxa, eu queria estar de perna para cima, tem que fazer comida. Outra coisa é quando você pega os ingredientes, pega lá tudo, vai para a cozinha, fazer aquele almoço com prazer. A minha família está vindo almoçar comigo, é diferente. Deus quer se relacionar conosco, mas não na base da obrigatoriedade. Irmãos, nós temos que batalhar contra essas coisas. A gente percebe que hoje você tem quase que passar com um carro lá cedo, pegar o irmão para trazer para a igreja. Vamos para a igreja, vamos servir o Senhor, porque, sabe, parece que está pesado, parece que está, sabe, é difícil. Não, irmãos, o Salmo 122, alegrei-me quando disseram: vamos à casa do irmão, do Senhor, perdão, do irmão não, né? Estou com aquela... Tem uma brincadeira assim: vamos almoçar na casa do pastor, né? Vamos à casa do Senhor. Irmãos, é isso que Deus quer das nossas vidas. Ele quer o que, pastor? Ele quer que nós troquemos. Diga comigo assim: Deus quer que nós troquemos a nossa aparência por intimidade com Ele. Você pode falar isso mais uma vez? Deus quer que nós troquemos a nossa aparência por intimidade com Ele. Aleluia! Não é fingir de santo, não é colocar uma máscara,
não é fazer uma maquiagem aos domingos, fazer uma maquiagem, não, agora, não é isso não. Deus quer que nós troquemos essa aparência por intimidade com Deus. Irmão, você não peca porque eu não peco porque eu amo meu Deus, eu não peco porque eu tenho temor ao meu Deus, eu não peco não é porque o pecado não é bom, não é porque o pecado não é atraente, eu não peco, é porque eu tenho compromisso, eu tenho uma aliança com Deus. Essa intimidade com Deus que nos leva a reafirmarmos a nossa aliança com o nosso Deus. Amém. Externamente, na vida de muitos, tudo parece igual. Internamente, o coração está pior ainda, está distante de Deus. Como está o seu coração nessa noite? Quando o amor esfria, você pode falar, diga-me assim, quando o amor esfria, a luz do cristão enfraquece, e o mundo deixa de ver Cristo através das nossas vidas. Isso é muito sério, irmãos. Queria que você falasse comigo mais uma vez. Fala assim, quando o amor esfria, a luz do cristão enfraquece, e o mundo deixa de ver Cristo através dela. Não vê luz, uma luz fraca. Minha menina chegou bem e falou, pai, preciso trocar essa lâmpada, que ela está fraca, foi perdendo. Sabe, algumas foram queimando, a outra foi perdendo a sua qualidade de trazer. De vez em quando tem que dar uma manutenção, tirar. Tem uma lâmpadazinha aí que está meio ofuscada. Irmãos, precisamos entender que o amor não pode se esfriar no nosso coração. Amém? Quantos não querem deixar o amor esfriar? Aleluia! O que é que eu tenho que fazer, pastor? Irmãos, o caminho para reacendermos a chama do amor no nosso coração por Deus está aqui na expressão, lembra-te, pois, de onde o quê? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, versículos 5 a 7. Lembra-te, reaviva a sua memória, traz à tona o que lhe levou a se distanciar do Senhor, a se esfriar do seu amor. Sabe, nós não devemos sofrer de amnésia. Lembra-te, está trazendo aqui, lembra lá de Eclesiastes capítulo 12, quando Salomão vai assim para os jovens, lembra-te do teu Criador. Aqui está assim, lembra-te de onde caíste, reaviva a sua memória, traz à tona a restauração, irmãos, do nosso amor pelo Senhor. Certamente começa pela lembrança. Como era a sua entrega antes, como era o seu fervor, como era a sua intimidade, voltar à memória, sabe, ao primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, voltar à memória. Puxa vida, eu tinha uma vida assim tão centrada em Deus, uma vida tão cheia de Deus, uma vida tão cheia do Espírito Santo, uma vida tão quebrantada diante de Deus, uma vida tão repleta de Deus. É você se lembrar, o que te levou a perder essa essência? Então, nós sabemos que a volta à memória é o primeiro passo para nós reacendermos a chama do fogo do amor no nosso coração. Eu quero amar o Senhor. Irmãos, não tem opção para o crente. Você pode falar, diga-me assim, não tem opção para o crente. Se você quer se autodenominar servo de Deus, não tem opção. Pastor, o que não é opcional? Não tem opção. Sabe, porque há dois mandamentos. Velho Testamento, reduzido Novo Testamento, dois mandamentos. Quais são os dois mandamentos? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Dois mandamentos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Eu preciso me empenhar nisso, irmãos, não tem opção. Se eu digo que sou servo de Deus, eu não posso fazer como a igreja de Éfeso, eu não posso perder a essência do meu amor ao Senhor. Primeiro passo, então, é reativar a minha memória, trazer à tona ao seu coração o seu tempo. Irmãos, quando o povo de Israel estava cativo, sabe, na Babilônia, o povo de Israel estava cativo na Babilônia, mas aquele povo olhava em direção a Jerusalém, porque no templo em Jerusalém, o templo de Jerusalém era a representação da manifestação
da presença de Deus. Então eles cativos da Babilônia, mas se dirigia o olhar para Jerusalém, para o templo, lembrando, recordando do tempo da manifestação de Deus, do que Deus fazia, e quando Deus vem através do rei Ciro e liberta aquele povo, então eles vão dizer assim: grandes coisas fez o Senhor por quem? Por nós. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por estes, fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Salmo 120, fugiu aqui. Mas é importante, acho que é Salmo 126, mas é importante nós trazermos a memória, sabe, a presença de Deus. Qual que é o segundo passo, pastor? Olha aqui o versículo assim: lembra-te de onde caíste. Qual é o segundo passo? Arrepende-te, ó. Está escrito aqui: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Irmãos, é preciso que nós estejamos nos arrependendo. Arrependimento nesse contexto aqui, irmãos, não é culpa, arrependimento é retorno. Arrependimento aqui, a gente sabe que a palavra arrependimento no grego é metanoia, e significa mudança de atitude interior. Não é só uma mudança, mas é uma mudança de atitude interna, que sai de dentro para fora. Eu quero ter algo diferente, eu quero ter uma vida mudada. É uma mudança de atitude interior, é um retorno, é um regresso ao lugar em que eu jamais deveria ter saído. E nós devemos dizer: Senhor, deixei a chama apagar, mas eu quero reacendê-la. E quando nós fazemos isso, irmãos, Deus jamais rejeita um coração quebrantado e contrito. A Bíblia nos diz que é um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Coração quebrantado é esmiuçado. A palavra quebrantado vem de quebrar. A gente sabe que quando quebra um prato na sua casa, você joga fora. Quando quebra um copo, você joga fora. Mas um coração quebrantado, quebrado diante de Deus, Deus tem prazer num coração quebrado diante dele. Um coração esmiuçado na presença de Deus. Há um coração quebrantado, contrição, irmãos, contrição, arrependido. Há um coração quebrantado e contrito, há um coração quebrado e arrependido. Não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza. Significa o que, pastor? Significa que Deus traz de volta. Mas o arrependimento precisa estar presente. Primeiro, reativar a minha memória. Segundo, eu preciso me arrepender. E arrepender aqui é retorno, é regresso. Eu vou voltar ao princípio de todas as coisas. Aliás, tem uma canção que nós cantamos que fala sobre isso. Eu quero voltar ao primeiro amor. Lembra dessa canção, Kaique? Eu quero voltar ao primeiro amor. E a terceira questão, irmãos, para nós resgatarmos esse amor, está escrito, olha lá: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e faz o quê? Pratica as primeiras obras. Vamos falar juntos? Pratica as primeiras obras. Pastor, o que está se referindo aí? Pratica as primeiras obras. Se você orava e parou de orar, continua o quê? Orando agora. Se você adorava a Deus e parou de orar, continua orando agora. Se você servia a Deus com alegria e parou de servir ao Senhor com alegria, volte a servir ao Senhor com alegria. Se você pregava e parou de pregar, volte a pregar. Se você testemunhava e parou de testemunhar, volte a testemunhar. Se você dançava e parou de dançar, volta a dançar. Se você trabalhava em ação social e parou de trabalhar, volta a trabalhar na ação social. Significa exatamente isso. Pratica as primeiras obras. Sabe aquele envolvimento que Deus chama a gente, coloca a gente para fazer na obra do Senhor? Volta a fazer essas coisas. Talvez você deixou no meio do caminho por um comportamento de A, de B, ou de uma pessoa ou de outra, ou uma palavra maldita, uma palavra, sabe, que indevida, e você, não, vou deixar, eu vou parar. Volta às práticas das primeiras obras. Volta a praticar essas coisas, meu irmão. Volta a praticar, não deixa que ninguém venha matar os seus dons, ou matar os sonhos que você tem com palavras, mas seja você aquilo que Deus quer que você seja.
Amém? Amém? É isso que nós encontramos aqui. E o mesmo Deus, irmãos, que acendeu ao longo da história o fogo do amor e da fidelidade no coração da igreja, Ele é poderoso para fazer com que o nosso coração também seja reacendido diante dEle nessa noite. E a palavra final que nós temos no versículo 7, nos estimula dizendo assim, no versículo 7, quem tem ouvidos, ouça o quê? O que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso com Deus. Irmãos, isso é profundo. A chama reacendida, irmãos, gera comunhão no nosso coração com Deus aqui e agora, gera esperança no nosso coração aqui e agora, gera propósito no nosso coração aqui e agora, e tudo que Ele gera no nosso coração aqui e agora, um dia também será transportado para a eternidade, em que está escrito, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Quantos querem isso? Vocês estão entendendo sim ou não? Quem está entendendo? Tudo que é gerado pelo Espírito Santo de Deus aqui agora, será transportado para a eternidade. O prazer que você tem em ter intimidade com Deus, em falar com Deus, em adorar o Senhor. Irmãos, aqui nós estamos em um ensaio. Você pode falar isso para o irmão, fala assim, meu irmão, aqui nós estamos em um ensaio. É um ensaio. De vez em quando um canto do nosso lado aqui desafinado, outro ali e tal, e etc. Mas quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, nós sabemos que formaremos a grande Assembleia dos Santos e haverá um coral celestial humano louvando e glorificando a Deus juntamente com os serafins na eternidade. Aleluia! Essa é a esperança que o Espírito Santo de Deus gera nas nossas vidas. E a igreja de Éfeso, irmãos, portanto, ela vai nos mostrar essas questões todas presentes na vida do crente, firmes na doutrina, ativos no serviço, mais frios no amor, muitas vezes, mas Cristo não condena a igreja de Éfeso, apenas adverte a igreja, porque Ele quer restaurar aquela igreja. Talvez o seu coração nessa noite esteja, frio. Jesus quer fazê-lo arder nessa noite. Hoje você pode estar servindo ao Senhor, percebendo que há uma ausência de uma presença íntima de Deus, mas o Senhor está aqui para trazer alegria no seu coração, para fazer com que dos seus olhos, quando você estiver louvando, adorando o Senhor, que dos seus olhos estejam saindo lágrimas. Irmãos, choremos diante de Deus, não apenas pelos nossos problemas, pelas nossas lutas. Há muitas pessoas assim, que elas choram diante de Deus pelos problemas, elas choram diante do Senhor desabafando, não tem pecado nisso, mas nós precisamos, irmãos, chorar diante de Deus pelo prazer da presença de Deus nas nossas vidas. Senhor, obrigado, Tu estás comigo, Senhor. Senhor, obrigado porque a Tua presença é maravilhosa. Senhor, obrigado porque eu posso senti-lo aqui bem pertinho, esse aconchego do Senhor, me dizendo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu estou aqui, Senhor. Irmãos, essa alegria, ela tem que estar presente nas nossas vidas. E o caminho não é outro. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Volta a estar no altar de Deus, meu irmão, com a sua vida consagrada diante do Senhor. Volta a se consagrar no altar de Deus. Volta a continuar firme na presença do Senhor. Não deixa que nada venha lhe arrancar da presença de Deus. Nada nem ninguém, nem Satã, nem o mundo todo. Paulo nos traz essa percepção, que nem altura, nem profundidade, nem largura, nada, absolutamente nada, pode nos separar de quem? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas em todas estas coisas, nós somos mais que vencedores. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à Igreja Batista Rema nessa noite. Eu queria convidar você a se colocar de pé no seu lugar nessa noite. Aleluia. Eu gostaria que o pessoal do louvor estivesse aqui à frente. Vamos usar as nossas mãos nesse momento.
Vamos orar uns pelos outros. Se tiver uma canção sugerida também, podemos entoá-la ao nosso Deus. Louvado seja Deus. Neste domingo, começo de ano, o Senhor nos chama a estarmos resgatando o nosso coração diante do Senhor. Que você possa, em nome de Jesus, terça-feira nós lemos a colocação do apóstolo Paulo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. O cristão que ama Jesus, ele guarda a sua fé. Ele combate o bom combate, ele encerra a carreira, mas ele guarda a sua fé. Vamos orar uns pelos outros nesse momento? Amém? Você pode orar pelo irmão que está ao seu lado? Coloca a mão no ombro dele ou dela. Vamos orar. Você ouviu a palavra de Deus nessa noite? Nós não estamos aqui para julgar a sua vida. Longe de nós tal coisa. Nós não estamos aqui para dizer que você é crente ou não é crente. Longe de nós. Por isso que a Bíblia nos diz que se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por ninguém. Eu tenho que ser o meu próprio juízo. Uma autoavaliação nessa noite. Como está o meu coração diante de Deus? O meu andar está em harmonia com aquilo que eu professo ser em Cristo? O que eu faço está em harmonia com aquilo que eu digo que eu sou em Cristo Jesus? A minha luz lá fora está brilhando, está apagada? As pessoas conseguem ver Cristo na minha vida? Ou elas estão vendo atos inapropriados para alguém que diz ser um cristão? Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, com temor e tremor nos nossos corações, Senhor, nós estamos aqui, Pai amado, trazendo essa palavra a todos nós, bem como aqueles que nos assistem nessa noite, ou estarão tendo acesso, Deus amado, ao vídeo da pregação nessa noite. E nós queremos, ó Deus, colocar diante do Senhor agora, ó Deus, cada irmão, cada irmã, os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os varões, as mulheres, os departamentos da igreja, a nossa liderança. Colocamos diante do Senhor aqueles que estão enfermos, colocamos diante do Senhor aqueles que estão em viagem, colocamos diante do Senhor aqueles que estão desanimados, aqueles, ó Deus amado, que, ó Deus, progressivamente foram perdendo a essência do amor do Senhor e hoje acha que servir ao Senhor não vale a pena, que o conhecimento fala mais alto, que a inteligência fala mais alto, que os bens materiais falam mais alto. Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia, porque nós sabemos, ó Deus, que nada trouxemos a este mundo, e certo é que nada levaremos dele, a não ser o nosso temor ao Senhor, a nossa vida dedicada ao Senhor. E é por isso, Pai, que nós colocamos agora cada vida no Teu altar, cada irmão, cada irmã, Senhor. Ó Deus, reacende a chama do Teu Espírito nas nossas vidas, que a solidão venha dar, ó Deus, ocasião à Tua presença, que a depressão venha dar, ó Deus, ocasião à Tua presença, ó Deus, que a ansiedade venha dar, ó Deus amado, ocasião à Tua presença, porque nós sabemos, ó Deus, que a presença do Senhor conosco, ó Deus, pode arrancar, porque o Senhor é poderoso para tirar as feridas, as mazelas, para arrancar do nosso coração a insegurança que a vida nos impõe, para arrancar da nossa alma, ó Deus, o medo, quem sabe, da morte, o medo do amanhã. Ó Deus, a Tua presença é poderosa para arrancar das nossas vidas os temores por aquilo que nem existe ainda, Senhor. Ó Deus, por isso nós oramos a Ti nessa noite e colocamos, ó Deus, todos que aqui estão diante do Senhor. Abençoamos as famílias representadas por cada um de nós nessa noite, Senhor. Ó Deus, toma a nossa família sanguínea diante do Senhor, toda a nossa árvore genealógica eu coloco diante do Senhor. Ó Deus, tio, tia, pai, mãe, irmãos, avós, ó Deus, netos, sobrinhos, ó Deus, primos, nós colocamos no Teu altar, Senhor. Aqueles que estão presos nas drogas,
estão presos, ó Deus amado, no alcoolismo, na prostituição, que o Senhor possa ministrar libertação total, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, Deus, ministrar salvação no seio da nossa família. E assim como o Evangelho chegou até nós, brilhou no nosso coração, que o Evangelho possa chegar aos nossos, ó Deus amado. Através de nós, o Senhor usando alguém, Pai amado, mas salva, ó Deus, os membros da nossa família, Senhor. Salva os nossos familiares, transforma-os, ó Deus amado. É a graça generosa do Senhor, é a salvação universal do Senhor, ó Deus, que não faz acepção de pessoas, mas que salva todos quantos se voltam para Ti, Senhor. Ó Deus, ministra a salvação, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, ó Deus, nos colocando no Teu altar, em nome de Jesus, amém? Vamos cantar. Diga ao irmão, meu irmão, você está abençoado em nome de Jesus. Aleluia. Se você quiser se sentar no seu lugar, pode se sentar. Se não, vamos entoar esse cântico. Já estaremos caminhando para o encerramento. Este cântico, a sua oração nessa noite. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Essa é uma noite de reconstrução. Vou regressar ao caminho. Vou ver ao Senhor Espírito Santo, que direciona a nossa vida, essa grande realidade, Senhor. Queremos voltar, Senhor Deus, ao nosso primeiro amor, aquele momento que nós nos encontramos com o Senhor, que o Senhor se encontrou conosco, Pai.
e acende a chama, ó Deus, do amor do Senhor que já está derramado nos nossos corações, Pai, de tal maneira que nós venhamos amá-lo sobre todas as coisas, Senhor. Que o nosso amor não esteja no dinheiro, que o nosso amor não esteja nos bens materiais, que o nosso amor não esteja na família, mas que o nosso amor, ó Deus amado, esteja no Senhor. Ó Deus, e quando nós dizemos que o nosso amor não esteja na família, não é que nós não amemos a nossa família, mas é porque disse Jesus que quem amar a sua família mais do que a Ele, não é digno dele. E nós queremos, Deus, amar o Senhor acima de todas as coisas. Portanto, Deus, toma-nos diante do Senhor. Ó Deus, e nos ajude, Pai. Ó Deus, na reconstrução da nossa vida cristã, espiritual. Nos ajude, Deus, a mantermos, ó Pai amado, nosso coração sempre próximo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Deus falou ao seu coração nessa noite? Deus falou ao seu coração?